Boa noite, amados. Pela graça de Deus que eu estou novamente pregando aqui. Hoje, porque preguei domingo passado, mas infelizmente teve todo aquele contratempo. E parece que muitas pessoas não conseguiram compreender bem, toda a ministração. E estou aqui novamente para falar sobre o mesmo tema da semana passada, amém? Vamos falar sobre a salvação pelo senhorio de Jesus Cristo. Eu espero que não falte luz hoje à noite, Mas também se faltar eu trouxe minha caixinha extra, Hoje eu fui mais esperta. Mas eu creio que tudo está na contabilidade do Senhor, Se eu estou pregando novamente essa palavra hoje, talvez alguns pontos que não seriam abordados semana passada vão ser abordados hoje. Talvez os que ouviram a mensagem toda que estavam aqui na frente precisam ouvir novamente para receber um entendimento mais apurado. Talvez os que estavam lá atrás ou os que não vieram, semana passada, precisassem ouvir essa palavra. Enfim, estou eu novamente aqui para ministrar esse assunto tão importante, que é a respeito da nossa salvação e a respeito de Jesus como o Senhor e o nosso Salvador. E aí, para começar a falar sobre isso, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios. Joel, por favor, coloca os textos aí, porque eu vou só lê-los, para poder correr um pouco com os textos, você só me acompanha aí colocando no telão. Mas em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 1, até o versículo 5, só a parte A, a gente tem o seguinte: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está falando a respeito dos descrentes, que não compreenderam ainda a verdade do evangelho de Cristo, porque o seu entendimento lhe foi cegado, não foi permitido que a essas pessoas compreendessem a verdade do evangelho e a salvação. Aí olha o que é que ele diz aqui no 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Ele está dizendo que eles não estão pregando a eles mesmos, os apóstolos, mas eles estão pregando a Jesus Cristo. Mas eles estão pregando a Jesus Cristo como Senhor. Esse é o ponto principal do que nós temos que compreender hoje. Que Jesus Cristo, Ele é Senhor. E quando nós pregamos a Jesus Cristo como Salvador, é claro, nós temos também que lembrar que Ele não é apenas o Salvador, mas Ele é também o Senhor. E as duas coisas não podem estar separadas. A salvação é totalmente pela graça. Não há nada que possamos fazer, não há nenhuma cooperação humana para que a salvação seja presenteada, vamos dizer assim, seja entregue a alguém. Não há nada do que possamos fazer, porque é exclusivamente mediante a graça de Deus. Nada, absolutamente nada do que um pecador possa fazer para contribuir de algum modo para a salvação. A fé, o arrependimento, compromisso, obediência, são operações divinas
que são realizadas através do Espírito Santo dentro de você. Você é incapaz de se arrepender sozinho. Você é incapaz de andar em obediência aos princípios dessa palavra sozinho. Você é incapaz de ter um compromisso fiel e verdadeiro com esse Deus, se não houver a ação do Espírito Santo dentro de você, te capacitando para isso, te levando a isso, te chamando para isso, te convocando para isso. Então, o homem por si só, ele não é capaz de realizar nada. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Porém, a verdadeira salvação não pode e não deixará de produzir obras de justiça na vida de um crente. Não são as obras de justiça que vai te dar o direito de ir para o céu, de morar com Ele. Mas na hora em que você recebe verdadeiramente essa salvação, as obras de justiça obrigatoriamente vão te acompanhar. Uma vida de regeneração obrigatoriamente acompanha a vida de uma pessoa salva. Então, a obra de Deus na salvação, ela inclui uma mudança de intenções, de vontade, de desejos e de atitudes. A obra da salvação na vida de uma pessoa não exclui a sua mudança de vida. A obra da salvação, quando ela começa a acontecer dentro de uma pessoa, ela obrigatoriamente vai produzir uma mudança nas suas intenções, na maneira que você pensa, na maneira que você encara as coisas, nos seus sentimentos, nos seus desejos. E se tudo dentro de você está mudando, é claro que isso vai refletir numa mudança de atitude. Porque os seus valores vão mudar, porque a sua perspectiva de vida muda, porque a forma como você vê o mundo muda. Automaticamente você não pode ter a mesma vida. E é por isso que a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Os frutos que você está mostrando, os frutos que estão saindo dentro de você, provam para você, porque você não precisa provar nada para ninguém, mas elas provam e demonstram para você mesmo que você é filho de Deus. Então, a essência da obra da salvação é uma transformação na vontade do homem. E essa transformação na vontade do homem vai resultar primeiramente em amor a Deus. O que é que a gente encontra lá em Filipenses 2:13? A gente encontra assim, que o querer e o efetuar vem de Deus, não é assim? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, o querer e o efetuar que há em nós, ele não vem de nós mesmos, mas ele vem a partir de uma obra redentora do Espírito Santo em nós. Então, a marca da verdadeira salvação produz um coração que sente e que sabe que ele tem um compromisso com esse Deus. Se você tem a marca da salvação em você, você vai ter um coração que sente e que sabe, que tem a consciência que você deve ter um compromisso com esse Deus. Se no seu coração não há esse entendimento, esse desejo e essa vontade desse compromisso com esse Deus, você tem que procurar investigar se a salvação realmente chegou até você. Nós temos que ter cuidados com alguns ensinos bíblicos. A Bíblia diz que a gente tem que verificar tudo, mas reter o que é bom. E a gente também tem exemplos de alguns crentes na Bíblia que eles não engoliam qualquer coisa que qualquer um diziam, mas eles iam verificar a veracidade daquelas informações.
se aquilo realmente procedia, se era verdade, se não eram. Iam consultar as Escrituras para poder comprovar se aquele pregador, se o que ele estava dizendo era verdade. E se ele podia acreditar naquilo ali. Porque se você acredita em qualquer coisa que todo mundo está dizendo, você corre um sério risco de estar aprendendo coisas erradas e indo por um caminho errado, que não leva a Deus. Mas a gente tem alguns ensinos aí que eu considero distorcidos, na minha humilde maneira de enxergar. Sabe qual é um deles? Que a graça é de graça. A graça não é de graça. Um objeto de graça é um objeto pelo qual você recebe, mas você não vai pagar nada por ele. Isso quer dizer que ele é de graça. Mas quando se fala da graça recebida de Deus, se fala que aquilo ali foi te entregue como um presente, sim, mas que vai refletir em você em algum compromisso com Deus. Em alguma mudança de atitude, algum preço a ser pago. Um evangelho que diz que a graça é de graça, ele te promete a vida eterna e você pode continuar a viver em rebeldia contra Deus. Um evangelho que diz que a graça da salvação é de graça, te promete um Jesus como Salvador, que te leva para o céu, mas que você não precisa ter compromisso de obediência com Ele. Um ensino que diz que a graça é de graça, ele te promete o livramento do inferno, enquanto você continua a viver uma vida de iniquidade aqui na terra. Só que isso não existe. Se a gente for consultar a Bíblia, a gente vai ver que Jesus, quando ele ensinou sobre o seu evangelho, ele nos trouxe muitos alertas a respeito do evangelho. Ah, mas é porque apenas a fé é salva. Crê e será salvo. Crê, mas crê em quê? Como? Apenas crer significa acreditar que Jesus veio, morreu, ressuscitou, é isso? Vamos entender um pouco mais na frente sobre esse versículo. Mas vocês lembram daquela dinâmicazinha que a gente fez aqui no escuro? Que a gente botava uma mão assim, né? Bote uma mão assim, segure as suas duas mãos e tente soltar uma mão da outra sem levantar os seus dedos. Coloque a mão para cima, a mão esquerda para baixo, puxe para um lado, puxe para o outro. Tente de alguma forma separar as suas duas mãos sem liberar os seus dedos. Você não vai conseguir. Da mesma forma, é a fé e a fidelidade a Deus. Elas estão totalmente ligadas, não pode separar. Não dá para você dizer que você tem fé em Deus se você não anda na obediência a Ele. Essas duas coisas estão totalmente interligadas, unidas, grudadas. Não tem como separar. E o Paulo, ele diz em Gálatas 1, 6 e 7 que não há outro evangelho. Olha só, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Por que ele diz aqui? Esse evangelho não é outro. Não é outro, sabe por quê? Porque não existe dois evangelhos, só existe um evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus. É por isso que Paulo enfatiza aqui, vocês estão indo para outro evangelho? Não, na verdade não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Só existe um evangelho. Então vamos acabar com esse discurso superficial de dizer assim, é a forma como eles acreditam, é a forma como eu acredito, é a forma como o pastor Daniel acredita, mas tudo é o evangelho de Jesus. Não é, porque só existe um evangelho. Não existe dois Salvador, não existe dois Jesus, não existe duas pessoas que salvam com princípios e entendimentos diferentes.
um do outro, não existe isso. Só existe um Jesus, só existe um Senhor, só existe um Salvador e só existe um Evangelho do qual Ele proferiu. E nós precisamos nos empenhar cada vez mais para a gente realmente estar mergulhando no verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho que nós proclamamos, se ele estiver errado ou distorcido, não só você pode estar indo para o inferno, mas você pode estar levando uma porção de gente para lá. Agora, se o Evangelho que você crê e que você professa e que você ensina é o Evangelho de Jesus, aí não. Aí você está caminhando para a família de Deus e está levando os outros com você. Então, a sua responsabilidade e a minha responsabilidade é muito maior do que o que nós pensamos. Porque de acordo com o que eu creio e de acordo com o que eu ensino, eu posso estar levando pessoas para outro lugar. E nós estamos falando de eternidade. Não vai haver outra chance. Não vai haver outra maneira. Depois que você for promovido dessa terra, foi definido o seu lugar eterno. Estamos falando de coisas sérias. Não estamos falando de um século de vida. Estamos falando de uma coisa eterna que não acaba mais. E esse lugar eterno do qual você vai ocupar, e as pessoas que estão vindo com você vai ocupar, ele vai depender exclusivamente do que você crê e do que você segue. Amém, igreja? E se é assim, então, o que é o Evangelho de Jesus? Aí eu quero trazer a definição, não minha. Quem sou eu para trazer a definição do verdadeiro Evangelho? Mas eu quero trazer a definição do John MacArthur. Porque eu creio que é uma definição muito bem colocada aqui. Veja o que é que ele diz sobre o que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, o Evangelho que Jesus proclamava era um chamado ao discipulado. Opa! Estamos indo bem, não estamos não, gente? Estamos no caminho, glória a Deus. Um chamado a segui-lo em obediência submissa. E não a um mero apelo a que se fizesse uma decisão ou uma oração. O que ele está dizendo aqui? Olha, o verdadeiro Evangelho de Jesus era um chamado a um discipulado, aonde eu vou olhar para o meu Jesus, ao meu Salvador, e vou caminhar conforme o que ele me disser. Isso é discipulado. Não é apenas um apelo a uma oração, que você se joga no chão, ora, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e agora eu estou salvo. Aí você volta e vai viver a mesma vida, ou quase a mesma vida que você vivia antes. É isso que ele está falando aqui. O verdadeiro evangelho que Jesus professava era um evangelho que ele chamava as pessoas a um compromisso real e verdadeiro. Não apenas a uma oração eloquente, da qual a partir dali você era salvo. A mensagem de Jesus libertava as pessoas de sua escravidão do pecado. Ou seja, tinha um impacto na vida da pessoa. Ao mesmo tempo em que confrontava e condenava a hipocrisia. Ela era uma oferta de vida eterna e perdão aos pecadores arrependidos, mas também era uma censura aos religiosos de fachada, cujas vidas eram destituídas da verdadeira justiça. A mensagem do Evangelho de Jesus era um alerta aos pecadores para abandonar o pecado e abraçar a justiça de Deus. Em todos os sentidos, a sua mensagem era de boas novas. Como é que uma mensagem que chega para você e diz assim, olha, você é pecador, está condenado ao inferno, mas eu tenho uma salvação para você. Como é que essa mensagem não é de boas novas?
Sim, é uma mensagem de boas novas, porque te tira do inferno e te transporta para luz. Porém, é uma mensagem também que nos dá muitos alertas, porque vai haver, sim, uma necessidade de mudança de vida completa. Então, em todos os sentidos, a sua mensagem era de boas novas. Porém, não era de modo algum uma fé fácil. Essa é a definição do Evangelho de Jesus. As palavras de Jesus eram sim de vida eterna, mas elas sempre vinham acompanhadas de algum alerta. O que é um alerta? Um alerta é aquilo que diz assim: opa, cuidado. Olha, eu vou te dar a vida eterna, mas... olha, a salvação chegou, porém... Quais eram esses alertas? Tínhamos muitos, vou citar alguns aqui por cima. Um alerta: quem quer vir após mim, tome a sua cruz. Será que ele está falando que tomar a sua cruz é simplesmente estar andando, o desfrute das coisas boas e prazerosas da vida? É isso tomar uma cruz? Carregar uma cruz nas costas e seguir com ela? Será que isso refere a algo fácil de se fazer? Mas Jesus falou, não foi nem os apóstolos dele, foi o próprio Jesus. Quer vir após mim? Tome a sua cruz como eu tomei a minha e siga-me. Isso é um alerta. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Será que é fácil entrar por uma porta bem apertadinha e estreita? Será que é algo muito prazeroso e gostoso entrar por essa porta apertada? Ele diz que o caminho da perdição é largo. Aqui é mais um alerta. Você quer ser conduzido para a vida? Pois o caminho é estreito. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no... não é na água, não, assim, num lugar bem lindo, bonito e gostoso de se viver. Então se eu não produzir bons frutos, eu vou ser cortado e lançado no fogo? Sim, vai. Quem está falando é a Bíblia. Isso aqui é um alerta para os que querem viver uma vida com Deus, uma vida de salvação, sem pagar preço nenhum. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu marido, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí é hora de se avaliar. Será que a gente está fazendo a vontade do Pai em tudo na nossa vida? Será que há aprovação da vontade de Deus nas nossas vidas? Ou será que você não está nem aí para isso? Tanto faz, o importante é crer. E se eu creio, eu estou salvo. Afastem-se de mim, não vos conheço. Infelizmente, essa é a resposta que Jesus vai dar a alguns naquele grande dia. Então, o que a gente pode concluir com isso? Essa mensagem não é para você ficar com medo, não é para mim pintar terror, longe de mim isso, mas é apenas para que a gente, eu e você, possamos analisar. Porque, novamente, eu estou dizendo que nós estamos falando de eternidade. Não estamos falando apenas de umas férias de 30 dias que nós vamos passar no céu. Nós estamos falando de uma vida eterna. Precisa-se, às vezes, é muito bom ouvir mensagem de empolgação. Quem estava no Tadel terça-feira? Foi uma mensagem positiva, não foi? Uma mensagem para colocar a gente para frente, para a gente vibrar. A gente precisa receber essas mensagens, sim. Mas em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar ouvir uma mensagem que nos confronte. Alguma mensagem que algum dia você precise receber, que vai fazer você andar mais alguns degraus na sua vida cristã. Para o seu bem.
Quando eu comecei a estudar essa palavra, não pense que eu entrei em crise. Entrei em crise, sim. Mas as crises que nós entramos quando nós ouvimos uma palavra dura, é uma crise que tem que nos fazer melhorar, crescer, amadurecer. Como Paulo disse, a gente começa tomando leitinho porque somos bebês. Mas vai chegar um momento da nossa vida que nós precisamos crescer, amadurecer e começar a comer uma comidinha mais sólida. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, o que nós vemos com alguns textos aqui da Bíblia é que não era apenas uma mensagem de alívio e de salvação, mas era também uma mensagem de regeneração. E quando o Senhor Jesus nos convida, vou usar essa palavra, quando Ele nos convida a passar por esse processo de regeneração, onde as nossas atitudes vão mudar, onde os nossos pensamentos, onde a nossa vida toda muda, Ele não faz isso para impor sobre nós alguma coisa, mas Ele faz isso porque Ele sabe que uma vida regenerada é o que traz realmente satisfação, é o que traz realmente prazer na vida, é o que produz coisas eternas. Então, os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de bem e não de mal. Então, esses alertas que a palavra de Deus nos traz sobre a regeneração, que muitas vezes é dolorida, sim, o caminho é estreito, sim, a cruz é pesada, sim. Mas esses alertas e esse chamado para essa vida é pensando lá na frente. Não é pensando no caminho que você vai trilhar, mas aonde você vai chegar com essa vida regenerada. Então, Jesus é lindo, ao meu ver, não é não, gente? É lindo demais. É aquele pai que precisa disciplinar para poder corrigir o caminho. Algumas vezes nós encontramos também um ensinamento um pouco distorcido que afirma para a gente assim: não precisa você questionar a salvação. Salvação não se questiona, porque é questão de fé. Se você crê, você é salvo e não basta mais nada. Será que essas pessoas estão lendo mesmo a Bíblia? Será que elas entenderam o que tem escrito em 2 Pedro? Quando ele diz assim: crês tu que Jesus é o Senhor e o Salvador? Ah, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Basta crer? Será que com um versículo desse a gente vai se conformar com essa afirmação que basta crer? Os demônios creem também. Talvez até mais do que nós. Creem e tremem. Qual é a diferença então? Os demônios não se submetem ao senhorio de Jesus, mas eles creem. Eles têm a plena convicção de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele veio para salvar a humanidade, de que Deus é Pai, de que o Espírito Santo é o Consolador, de que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eles creem em tudo isso como nós cremos. Mas eles não se submetem ao senhorio de Jesus. Então não basta apenas crer, no sentido de acreditar no que Ele fez. A questão do crer e ser salvo vai um pouco mais além. Então eu digo para você, questione sim a sua salvação. Não questione a salvação dos outros, não lhe interessa. Agora, a sua salvação pessoal lhe interessa sim. Sabe por que eu digo que você pode questionar? Porque está na Bíblia. Vamos para 2 Coríntios 13:5. Olha o que é que ele diz aqui. Examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmos
Está mandando provar para o pastor, para o discipulador, para a esposa, para o marido? Não. Provem para vocês mesmos que vocês estão na fé. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em você? Então aqui, a Bíblia nos chama assim a questionar a nossa fé. Para que a gente realmente saiba e tenha a certeza que nós estamos verdadeiramente na fé. Que nós estamos verdadeiramente seguindo corretamente esse Senhor. É correto, sim, avaliar a nossa vida e avaliar os frutos do que nós estamos produzindo. Precisa haver uma evidência da obra de Deus na vida de alguém. E eu vou lhe dizer qual é a única evidência que precisa haver na vida de alguém para que ela possa, sim, conseguir entender que ela é salva. É um comportamento transformado. Em 1 João 3:10 diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. 1 João 2:4, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Eu não estou dizendo que você, a partir de agora, vai mudar de vida e fazer tudo certinho para receber a salvação. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que aqueles que realmente entenderam o que é a salvação e se renderam a esse propósito, eles vão obrigatoriamente produzir uma vida transformada. Por isso é que não vai ser na sua força ou na sua violência. Com força e violência, bem assim que o versículo diz. Mas não é na sua própria força que isso vai acontecer, simplesmente porque você quer. Mas isso vai acontecer a partir do momento que você entender para quê e por quê que esse Jesus veio. Pessoas que professam Jesus como Salvador, mas que há ausência completa de regeneração. Infelizmente, essas pessoas precisam se reavaliar. Não interessa se você está há 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, se nada mudou dentro de você. Se não há evidência nenhuma de transformação. Se não há nada que o Espírito Santo possa estar produzindo dentro de você. Você precisa avaliar a sua fé. Então, para que esse Jesus veio? E não foi simplesmente para levar a gente para o céu, não, hein? O objetivo foi esse. Mas existe um caminho para isso. Vamos olhar em Lucas 2, 10 e 11. Vamos entrar agora no ponto crucial do que eu vim trazer para vocês. Lucas capítulo 2, versículo 10 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Glória a Deus, que não é só para os judeus, é para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo anunciou o propósito da chegada de Jesus aqui de uma forma muito clara, que não há dúvidas. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, sim, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, aqui está muito claro e bem definido que Jesus Cristo, ele veio para ser o Salvador e o Senhor. São dois ofícios diferentes, mas que estão intrinsecamente ligados. É como a fé e a fidelidade. Não há como você receber Jesus Cristo apenas como seu Salvador, porque você quer ir para o céu, lógico, quem é que não quer? Você precisa recebê-lo também como o Senhor da sua vida.
Ele precisa ser o Senhor. Ele não pode ser apenas o Salvador. Jesus, ele não vai salvar quem ele não puder mandar. Existe sentido em Jesus salvar uma pessoa da qual ele não tem autonomia para mandar na vida daquela pessoa? Se você crê assim, eu não creio. Que Jesus possa salvar alguém da qual ele não pode mandar, onde ele não é o rei, onde ele não domina, onde ele não reina. Faça Cristo o seu Senhor. Está certa essa afirmação? Sim ou não? Não, a gente não escuta muito isso? Faça de Jesus Cristo o seu Senhor e você será salvo. É assim, não é? Está certo? Sim ou não? Não. Está errado. Você não tem poder nenhum para fazer de Jesus o Senhor de alguma coisa. Ele já é. Calma. Quem sou eu para dizer se Jesus é ou não é Senhor? Quem sou eu? Ele é o Senhor independente de eu querer ou não. Domingo passado eu falei, dei um exemplo claro. O pastor Dias é o pastor dessa igreja. Quer você queira, quer não, ele é o pastor. Você pode espernear, bater o pé, ir embora e fazer o que quiser. Ele é o pastor dessa igreja. A mesma coisa é Jesus Cristo. Queira você ou não aceite, ou não acredite, ou não, ele é o Senhor de tudo. Ele é dono do universo. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. A vontade dele prevalece sobre tudo e qualquer coisa. Queira você ou não, se submeta você a isso ou não. Então não está correto dizer, faça de Jesus o seu Senhor. Ele é o Senhor. Querendo ou não você, ele é o Senhor de tudo. O dono de tudo. Agora, a partir do momento em que você resiste a esse senhorio e que você não aceita esse Jesus como o Senhor do qual ele já é, isso caracteriza rebeldia. E é exatamente por causa desse sentimento de não se submeter a esse senhorio que os homens estão indo para o inferno, estão condenados. Não tem nada a ver com a vida que você leva. Não tem nada a ver com as coisas que você faz. Tem a ver com o reconhecimento desse senhorio sobre a sua vida. E mais nada. Agora, a partir do momento que há esse reconhecimento do senhorio de Jesus sobre a sua vida, as coisas mudam. Não há como não mudar. Então nós acreditamos aqui, agora, que crer vai além do fato de você acreditar nas coisas que Jesus fez sobre a terra. Em Atos 16 e 31 tem o tão famoso versículo, que alguns interpretam dizendo que basta apenas acreditar. Mas olha como está o versículo escrito: crer no Senhor Jesus e será salvo. Ele não está dizendo, crê em Jesus e será salvo. Ele está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, o que é que isso significa? Significa dizer que não basta apenas acreditar que Ele é Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e agora está tudo certo. Não é acreditar nas coisas que Ele fez, é acreditar no senhorio dele, crer no Senhor Jesus e será salvo. Mas parece que duas coisas acontecem. Ou a gente não se liga que existe a segunda parte da coisa, que é o senhorio de Jesus. Nós estamos falando, acreditando e ministrando que Jesus é o Salvador.
a verdade que diz que Jesus, ele é Salvador, mas ele é também o Senhor. Ou então a segunda coisa é que a gente não entende direito o que é que significa a palavra Senhor no seu significado. Aí a gente precisa entender o que é que significa ser o Senhor de alguma coisa. Vamos para os conceitos. De acordo com o dicionário regular, da nossa língua portuguesa, o conceito de Senhor é proprietário, dono absoluto. E eu quero aqui dizer que não é apenas dono, mas o conceito no dicionário português é dono absoluto. Porque às vezes também a gente cai no erro de nos colocar debaixo do senhorio de Jesus assim. Tu pode ser o dono na minha casa, dos meus filhos, tu pode. Jesus, tu cuida dos meus filhos, tu cuida da minha esposa, tu cuida lá da minha família. Mas na minha empresa você não pode ser o Senhor, eu faço do meu jeito. E o conceito de Senhor é dono, mas é dono absoluto de todas as áreas, por completo. Na história, diz que Senhor significa aquele que tinha autoridade sobre certas pessoas ou propriedade. Diz também que Senhor significa soberano, chefe. Diz também que Senhor significa quem domina algo ou alguém. Mas, na etimologia e no contexto histórico desse versículo de Atos 16, quando diz que crer no Senhor Jesus e será salvo, a palavra está escrita como kurios, que significa assim, kurios é uma palavra de raiz grega, que significa governo, domínio e poder. Significa dizer que Jesus, ele tem que ter o governo da sua vida, ele tem que ter o domínio da sua vida e ele tem que ter o poder na sua vida. Isso é o que significa ser o Senhor da vida de alguém. É quando Jesus, ele domina, ele governa e ele exerce poder sobre a vida de alguém. Se Jesus está fazendo todas essas coisas em você, glória a Deus, porque ele é o Senhor da sua vida e verdadeiramente você é salvo. Mas, se você ainda tem alguma dúvida, Paulo Anke, não é que você tenha dúvida, é que eu estou lhe chamando para cá. Amém. Mas eu queria que você ficasse de pé. E eu queria fazer um convite bem breve a você, porque nós ainda temos aí a ceia para ministrar. E eu não vou me prolongar mais nessa palavra, porque eu acho que o que tinha que ser passado foi passado. Não sou eu que vou convencer você de alguma coisa, mas o Espírito Santo é que pega a palavra e te convence de alguma coisa. E quando a graça, que é irresistível, chega até você, é impossível de você não se render. É por isso que eu não creio que eu precise estar aqui apelando, como muitos conceituam, vamos fazer o apelo. Eu não estou apelando. Eu estou trazendo uma verdade que está aqui nessa palavra. O Espírito Santo faz o resto. Mas um convite sim eu quero fazer a você. Se há alguma dúvida no senhorio de Jesus sobre a sua vida, não saia daqui com essa dúvida. Não saia, por favor. A palavra de Deus nos diz: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor. Não é assim o versículo
Bota o versículo aí na tela todo, por favor. Se creres e confessares com a tua boca, serás salvo. É outro versículo com a mesma referência. Se refere à mesma coisa. Isso está dizendo para você que não é algo que você pode fazer em oculto só para você, mas é algo que você precisa fazer publicamente. Reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida é algo que você precisa fazer publicamente. Então, enquanto nós adoramos a esse Deus, enquanto nós cantamos a Ele, enquanto nós declaramos o nosso amor a Ele, você pode estar vindo aqui na frente e você pode estar dizendo para você e para o mundo espiritual que está aqui, que Jesus hoje é o Senhor da sua vida. Deseje Ele como Senhor. Não deseje Ele apenas como seu Salvador, mas deseje que Ele possa exercer verdadeiramente essa função de Senhor, onde Ele governa, onde Ele domina, onde Ele tem todo o poder sobre a sua vida. Porque na hora em que você se colocar nessa posição, sob, debaixo do governo desse Jesus, os seus problemas, as suas coisas vão criar outra dimensão. Outra dimensão. Não foque na sua necessidade, no que você precisa, no dia de amanhã. Não foque nisso. Basta cada dia o seu mal. Deixa para lá. Porque na hora em que esse Jesus se torna verdadeiramente o teu Senhor, as coisas ao teu redor ganham outra dimensão. E não tem nada a ver com você. Tem a ver com a obra redentora do Espírito Santo dentro de você. Então, enquanto nós adoramos, se você compreendeu, e se você deseja tomar essa decisão, se o Espírito Santo já falou com você, se o Espírito Santo já está te convencendo de alguma coisa, não resista. Apenas ceda e venha. Apenas venha. Levante a sua mão e venha. Não interessa as coisas que te rodeiam. Nós estamos falando de coisas eternas. Estamos apenas falando de coisas eternas. Vem
do que tudo aquilo que pensamos ou sentimos ou necessitamos, mas que tu possas fazer segundo a tua própria boa vontade, que tu possas alcançar profundamente a alma, o espírito dos que estão aqui, que tu possas derramar profundamente da tua graça de uma forma irresistível sobre esse lugar, para que eles possam se render completamente em ti, receber a salvação, mas não só a salvação, mas que o senhorio do Senhor esteja sendo colocado sobre a vida dos teus agora, em nome de Jesus, em nome